Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre o grupo dos poríferos. O nome porífero tem origem no grego e é composto por duas palavras, poris, que significa poro, e foros, que significa portador. Então, traduzindo esse nome do grego, um porífero seria um portador de poros. Olhando para essa imagem, nós vemos aqui que o corpo deste porífero é composto por vários poros, ou seja, o porífero é um organismo vivo portador de diversos poros. Mas existe um nome mais popular aí para o grupo dos poríferos, que é esponja. Nós conhecemos aí os poríferos como as esponjas do mar. Esse grupo de seres vivos surgiu entre 600 e 575 milhões de anos atrás e os organismos atuais se diferem muito pouco dos organismos ancestrais. As principais características deste grupo é que eles são organismos aquáticos, vivem em ambientes tanto marinhos quanto de água doce, sendo que a grande maioria desses indivíduos, desses organismos, vivem em ambientes de água salgada. Eles gostam de viver em águas rasas e quentes, mas estão espalhados aí por todo o oceano, tanto em águas rasas quanto em águas profundas. São seres vivos que gostam de viver em comunidades. Nós conhecemos essas comunidades como recifes de corais, é um nome mais popular, e são organismos sésseis. O que significa ser sésseo? Do latim, o sésseo significa diretamente fixado, ou seja, são organismos que vivem fixos em apenas um lugar. Eles não têm movimento próprio. Aqui mesmo nessa imagem, nós podemos ver aqui a base de um desses poríferos sobre um substrato que é uma rocha. Vocês podem ver aqui que todos eles estão presos a um substrato. Aqui também vocês conseguem ver o porífero aqui preso à rocha. Ou seja, esses organismos não se movimentam. E por não apresentarem nenhum tipo de movimento nem reação a estímulos, até meados do século XVIII, as esponjas eram consideradas plantas, mas hoje nós sabemos que elas pertencem ao grupo dos animais. A organização corporal dos poríferos é bem simples. Eles são basicamente compostos por uma parede e uma cavidade interna com uma saída aqui chamada de ósculo. Depois nós veremos que essa parede é composta por diversas células, algumas das células estão representadas aqui nessa figura, e também por carbonato de cálcio, o principal mineral que compõe aqui a parede dos poríferos. E veremos também o que acontece aqui no interior dessa cavidade, a movimentação de algumas células, tanto para que esses animais se alimentem, quanto para que ocorra aí a excreção de substâncias que não são mais úteis para eles. Nós já veremos agora como acontece então a alimentação, como esses animais se alimentam e como que eles excretam as substâncias que não são mais úteis, os excretas, tá? Então, o que acontece? Nós vamos basicamente falar sobre a circulação de água no interior do corpo dos poríferos. Então, nós veremos aqui a circulação de H2O no interior do corpo. Bom, qual é a função dos poros? Os poros são aberturas para que ocorra a entrada de água no corpo dos poríferos, do meio exterior do ambiente onde ele está localizado para dentro da espongiocele, ok? No interior da espongiocele, aderidas à parede, existem células especiais que são conhecidas como
coanócitos. Os coanócitos possuem flagelos e, ao bater esses flagelos, eles empurram a água no sentido do ósculo. Então, nós teremos a água entrando pelos poros e saindo aqui pelo ósculo. Então, é nesse sentido que a água circula no interior dos poríferos. Entra pelos poros e sai pelo ósculo. Qual a importância da circulação da água nesses animais? A água, primeiro, ela é a entrada de partículas orgânicas, ela traz muitas partículas orgânicas que serão úteis para nutrir as células dos poríferos. Então, a água tem a função aí de nutrição. A água também abastece o corpo dos poríferos de oxigênio e de minerais. Ao sair do corpo dos poríferos, a água leva consigo o gás carbônico e as excreções que são produzidas aí no metabolismo celular das células que compõem este organismo, sendo a principal excreta a amônia, uma excreta comum de animais aquáticos. Bom, na próxima aula nós veremos a função de cada uma das células que compõem o corpo de um porífero. Eu vejo vocês em quadro.com. Bons estudos!